No início do século XX, Copenhague era uma cidade em transformação. A industrialização se espalhava pelas ruas estreitas e antigas, trazendo com ela fumaça, barulho e a promessa de progresso. Mas, por trás desse cenário de modernização, crescia também a desigualdade. Muitas famílias viviam em condições precárias. Mulheres trabalhavam longas horas em fábricas e mães solteiras, que já carregavam o peso do estigma social, não tinham como sustentar e cuidar dos seus filhos. Nesse ambiente de vulnerabilidade, surge uma figura que, à primeira vista, parecia oferecer uma solução: Dagmar Overby, uma mulher que se tornou conhecida como a criadora de anjos, pois foi responsável por tirar a vida de dezenas de inocentes. Preparem-se para uma jornada ao coração da escuridão, onde a esperança se transformou em desespero e a confiança foi brutalmente traída. Entre 1910 e 1920, Copenhague, a capital da Dinamarca, era um caldeirão de mudanças sociais e econômicas. A industrialização atraía pessoas do campo para as cidades, em busca de oportunidades melhores, mas nem todos encontravam o que procuravam. A pobreza era uma realidade dura para muitos, e as redes de segurança social que hoje conhecemos ainda estavam em seus estágios iniciais. Nesse período, a sociedade dinamarquesa, embora em processo de modernização, ainda carregava fortes traços conservadores. Para as mulheres, especialmente, as opções eram limitadas, e para as mães solteiras, a situação era ainda mais precária. A gravidez fora do casamento era um estigma social avassalador. Essas mulheres eram frequentemente marginalizadas, enfrentando despejo, perda de emprego e, em alguns casos, até a prisão. A lei não oferecia um suporte adequado e a ausência de certidões de nascimento para as crianças nascidas fora do casamento as deixava em uma posição legal e socialmente vulnerável. Em Copenhague, a proporção de nascimentos fora do casamento era muito grande. Organizações voluntárias tentavam oferecer alguma ajuda, mas a demanda era imensa e os recursos escassos. Esse era um ambiente onde o desespero podia levar a decisões inimagináveis. Dagmar Overby nasceu em 23 de abril de 1887, em Assens, uma pequena cidade dinamarquesa. Sua infância foi marcada por dificuldades e por uma sensação de abandono que a acompanharia por toda a vida. Detalhes íntimos do seu passado são escassos, mas a defesa do seu advogado no julgamento, alegando que ela própria havia sido abusada quando bebê, sugere uma infância traumática. Embora essa alegação não tenha impressionado o juiz, ela nos dá um vislumbre de uma possível raiz para a escuridão que viria a consumir Dagmar. Quando jovem, ela se mudou para Copenhague em busca de melhores oportunidades e tentou construir uma vida comum. Se casou em 1912, teve filhos e parecia seguir um caminho esperado para uma mulher da sua época. Porém, seu casamento não durou e pouco depois da separação, um dos seus filhos faleceu. Embora não haja registros claros sobre a causa do seu falecimento, o episódio certamente deixou marcas profundas em Dagmar, reforçando sentimentos de frustração
e amargura, que mais tarde se manifestariam de forma extrema. Vale ressaltar que existem alguns relatos de que o seu filho faleceu em circunstâncias suspeitas, com sinais de privação de ar, mas não há evidências suficientes que confirmem essas informações, e esses boatos são fruto de especulações. Após o fim do seu casamento, ela se envolveu em outros relacionamentos, mas nenhum deles trouxe a estabilidade que ela tanto parecia buscar. Cada separação parecia deixá-la mais amarga e ressentida. Além do filho que perdeu, Dagmar teve ao menos outras 2 crianças, mas, assim como em seus relacionamentos, sua relação com a maternidade era turbulenta. Há relatos de que ela se mostrava distante e incapaz de oferecer afeto, tratando seus filhos com frieza. Alguns estudiosos acreditam que esse desapego possa ter nascido do luto não processado pela perda do filho ou de algum trauma de infância. Nos círculos sociais, Dagmar não chamava muita atenção. Ela não era uma figura carismática ou expansiva, o que lhe dava uma certa liberdade para transitar entre empregos e conhecidos sem levantar suspeitas. A vida instável, os relacionamentos fracassados e a dificuldade em lidar com os próprios filhos acabaram empurrando Dagmar para um caminho sombrio, no qual ela canalizava toda a sua amargura, ressentimento e frieza para as crianças que ela recebia em casa. Dagmar, como muitas mulheres sem recursos, precisava encontrar uma forma de sobreviver. Ela então se tornou uma cuidadora de crianças, uma profissão que naquele tempo era frequentemente procurada por mães solteiras que não tinham como sustentar os seus filhos. Dagmar, com sua aparência de mulher simples e confiável, parecia uma escolha perfeita, mas essa era apenas uma fachada para suas intenções sinistras. Entre 1913 e 1920, Dagmar Overby operou nas sombras de Copenhague, oferecendo-se para cuidar de bebês nascidos fora do casamento. As mães, desesperadas e sem recursos, pagavam a ela uma taxa, acreditando que os seus filhos seriam entregues a lares amorosos. Mas a realidade era muito mais cruel. Dagmar não era uma salvadora, mas uma assassina em série. Ela tirava a vida dos bebês que lhe eram confiados. Seu modus operandi era brutal e variado. Ela os privava de ar, afogava e até mesmo os queimava na lareira. Seus restos eram cremados, enterrados ou escondidos no sótão da sua casa. O número exato de vítimas nunca foi totalmente confirmado, mas estima-se que seja entre 9 e 25 crianças, uma estatística chocante que revela o seu nível de crueldade. A fachada de Dagmar começou a desmoronar em 1920, quando uma mãe, desconfiada do destino do seu filho, procurou a polícia. Embora seu nome real não seja divulgado nos registros históricos, a história dessa mulher foi dramatizada no filme A Garota da Agulha, através da personagem Caroline, que representou a dura realidade de muitas mães solteiras da época. Ela era uma operária de fábrica e se viu grávida, abandonada, sem recursos e com estigma social da ilegitimidade. Em seu desespero, ela recorreu a Dagmar,
acreditando na promessa de um lar seguro para o seu bebê. Ela entregou seu filho a Dagmar, mas algo a impedia de simplesmente seguir em frente. Talvez fosse o instinto materno, ou talvez uma esperança que se recusava a desaparecer. Ela então se apegou a Dagmar, chegando a se tornar uma espécie de ajudante, e passou a observá-la de perto. Com o tempo, a fachada de benevolência de Dagmar começou a ruir. Pequenos detalhes, inconsistências e a ausência de notícias sobre o paradeiro do seu filho alimentaram a crescente desconfiança em seu coração. Ela começou a questionar, a investigar por conta própria, e a escuridão por trás dos atos de Dagmar tornou-se inegável. Ela então fez uma denúncia contra Dagmar. Foi a persistência e a coragem dessa mãe que exigiu resposta sobre o destino do seu filho, que finalmente levou a polícia à porta de Dagmar Overby, em 1920, onde a verdade horrível veio à tona. A descoberta das evidências dos atos cruéis de Dagmar em sua casa confirmou os piores temores dessa mãe e chocou a nação. Dagmar foi presa e em 3 de março de 1921 ela foi levada a julgamento. O caso rapidamente se tornou um dos mais notórios da história dinamarquesa. A cada detalhe revelado, o país mergulhava mais fundo no choque e na indignação. Ela foi condenada pelo falecimento das 9 vítimas confirmadas, embora as evidências sugerissem um número muito maior. A defesa do seu advogado, que tentou atribuir seus atos a um passado de abuso, não foi o suficiente para convencer o tribunal. Dagmar foi sentenciada à pena capital, sendo uma das poucas mulheres a receber esse tipo de pena na Dinamarca do século XX. No entanto, a sua sentença foi posteriormente modificada para prisão perpétua, uma decisão que gerou debates intensos na época. Dagmar Overby faleceu na prisão em 6 de maio de 1929, aos 42 anos, levando consigo os segredos das suas vítimas. Mas o seu legado, por mais sombrio que fosse, teve um impacto profundo na sociedade dinamarquesa. O caso Dagmar Overby expôs as falhas do sistema e a vulnerabilidade das mães solteiras e dos seus filhos. Ele impulsionou mudanças significativas na legislação de cuidados infantis, levando a uma maior proteção para as crianças e mães em situação de risco. O caso se tornou um marco e um lembrete sombrio da importância das redes de segurança social. Dagmar Overby não apenas tirou a vida de inocentes, ela quebrou a confiança de uma sociedade inteira e expôs a face mais cruel da negligência social. Hoje, a história dela continua a nos lembrar de que a escuridão pode se esconder nos lugares mais inesperados e que a compaixão e a vigilância são essenciais para proteger os mais vulneráveis. Esse é um caso que vai além do horror, nos convidando a refletir sobre as complexidades da sociedade e as consequências devastadoras da negligência e do desespero. Se você gostou desse vídeo e quer mais histórias, não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Também deixe o seu comentário sobre o que você achou do caso e sugira novas histórias para que eu traga ao canal.
Até o próximo vídeo e obrigada por sua atenção!